Olá, eu sou Beatriz Guglielmelli e esse é o segundo episódio da terceira temporada da nossa série informativa sobre autoproteção de crianças. Nessa temporada, abordaremos a autoproteção a partir do racismo na infância. No primeiro episódio, falamos sobre a formação social e o racismo no Brasil. Agora, retomamos o tema para falar mais detalhadamente sobre as estratégias de combate ao racismo e como elas podem ser aplicadas no dia a dia. Como explicamos anteriormente, a história do Brasil, caracterizada pela exploração e marginalização de grupos étnicos não brancos, contribuiu para a formação do racismo estrutural no país. Esse sistema de opressão permeia todas as instituições e estruturas sociais, resultando em desigualdade nas relações de poder, oportunidades e acesso aos direitos fundamentais, sendo a população negra a mais afetada. Acabar com o racismo exige esforço de toda a sociedade e o uso de diferentes estratégias, como fortalecimento de movimentos sociais antirracistas e de defesa de direitos, compromissos de pessoas não negras com o combate ao racismo e políticas de correção das desigualdades raciais e promoção da igualdade de oportunidades. Aristeu Portela Júnior, professor e pesquisador da Universidade Federal Rural de Pernambuco, comenta sobre os tipos de políticas e ações de combate ao racismo no Brasil. Nós podemos entender as políticas de promoção da igualdade racial no Brasil, as políticas de combate ao racismo, como sendo de diferentes tipos, de diferentes modalidades. Cada um desses tipos visando combater um efeito, uma manifestação, melhor dizendo, específica do racismo no Brasil. Nós podemos pensar, por exemplo, nas políticas valorizativas, que vão ser, sobretudo, aquelas políticas voltadas na área cultural aqui entendida no sentido amplo, englobando também a educação, que vão se voltar para o combate à histórica desvalorização de elementos da história e da cultura afro-brasileira e africana no Brasil. Talvez um dos exemplos mais proeminentes desse tipo de política seja a aprovação da Lei 10.639 em 2003, que tornou obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana e posteriormente indígena no ensino no Brasil, em todos os seus níveis e modalidades. Essa é uma política valorizativa porque ela nos leva a repensar o nosso modelo de educação, tanto em termos de métodos, de metodologias e de conteúdos, para construirmos uma outra visão, ou uma outra história, uma outra forma de percepção da história das relações raciais no Brasil. Mas também nós temos o racismo se manifestando no Brasil tendo outros efeitos. E por isso a necessidade de políticas que combatam algum desses outros efeitos. E aqui podemos pensar em políticas repressivas, por exemplo, como a própria criminalização do racismo, que se dá ali inicialmente quando da Constituição de 1988. Por que repressivas? Porque são políticas voltadas para o combate às discriminações raciais diretas, aos atos racistas que podem levar a violências físicas ou simbólicas direcionadas à população negra no Brasil. E, como sabemos, encena o crime a todo um conjunto de punições legalmente estabelecidas para esses atos, para esses atos discriminatórios de conteúdo racista. E podemos pensar em políticas de ação afirmativa ou políticas afirmativas, que vão ser aquelas políticas dedicadas, sobretudo, à manifestação institucional do racismo no Brasil, ou seja, ao fato de que muitas instituições importantes e socialmente valorizadas, elas se constituíram historicamente no Brasil, excluindo a população negra da sua participação. Daí a necessidade de políticas que democratizem o acesso e a permanência nessas instituições da população negra. Por exemplo, o caso, talvez o mais conhecido, da política de cotas nas universidades. Não só nas universidades, como hoje no serviço público e em outras instituições. Elas são políticas de ação afirmativa porque elas primeiro, reconhecem a forma como institucionalmente se coloca e se cria um cenário de exclusão da população negra, e daí a necessidade de criação de mecanismos que facilitem ou que contribuam para um acesso da população a essas instituições socialmente valorizadas como as universidades, mas podemos pensar também na política institucional, no legislativo, nos meios de comunicação, no mercado de trabalho e outros exemplos possíveis.
Como citado pelo professor Aristeu Portela Júnior, as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais são um poderoso instrumento para a promoção da educação antirracista, que a partir das leis 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008 tornam obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira e indígena nas escolas. Ao incluir esses conteúdos no currículo escolar, as leis buscam combater estereótipos, preconceitos e discriminações raciais, bem como fomentar atitudes e valores que eduquem os cidadãos sobre a importância da pluralidade étnico-racial. De acordo com os Centros para Controle e Prevenção de Doenças, CDC, o racismo é identificado como uma das variáveis que contribuem para as experiências adversas na infância. No Brasil, a vivência da infância para crianças negras é marcada pelo racismo, que é uma das formas de violência contra crianças, resultando em uma maior exposição ao estresse tóxico devido a traumas raciais e condições de pobreza. Com o objetivo de promover um desenvolvimento infantil mais efetivo para todas as crianças, torna-se necessário pensar caminhos possíveis para uma educação antirracista que ensine desde cedo o respeito a diferenças. Auxiliadora Martins, professora do Centro de Educação da UFPE, comenta sobre o poder da literatura infantil e juvenil na promoção de uma educação antirracista. A literatura infanto-juvenil pode contribuir com a educação antirracista, considerando que ela representa ou deveria representar todos os grupos humanos, sem estereotipia, sem inferiorização, sem a presença de narrativas de origem puramente europeia. Um bom exemplo de como nós poderíamos tratar a literatura infanto-juvenil no sentido de colaborar para uma educação antirracista seria trabalhar os mitos de origem, porque os mitos de origem são histórias simbólicas que narram acontecimentos de um passado distante. Nesse sentido, nos ajudam a compreender o surgimento do universo, da vida, da humanidade, do planeta onde vivemos. E os mitos de origem estão presentes em todas as culturas, nas religiões de todos os povos. O mito, ao mesmo tempo que guarda, revela conhecimentos sagrados, não é? E, historicamente, nas nossas escolas, nós temos privilegiado mitos de origem judaico-cristãos, deixando de considerar mitos de origem indígena, de origem iorubá, de origem indiana, de origem chinesa. Então, essa seria uma boa experiência para as escolas. Trabalhar com os professores, trabalhar com as crianças, quais os mitos de origem que conhece, como entrou em contato com esses mitos, qual a repercussão que o mito tem na sua vida cotidiana e na sua instituição específica, onde você estuda, onde você trabalha, como se dá o trabalho com a literatura. Pensar que antes nós sofríamos por não ter referências, mas hoje temos inúmeras, especialmente em Pernambuco, com o projeto Mala Preta, que foi pensado e organizado por Odailda Alves, que reúne literatura infantil, juvenil, adulta, de origem pernambucana e mulheres e homens negros. Além disso, a promoção de uma educação antirracista pode se desenvolver no cotidiano das escolas, em diferentes níveis, como em conteúdo de disciplinas, através de trabalhos em sala de aula e laboratórios e também através de recreações, em espaços como brinquedotecas e quadras de esportes. Verônica Santos comenta sobre as outras atividades que podem ser incluídas.
A escola, ela tem que se sentir parte desse lugar. Ela tem que entender que o racismo, ele precisa ser combatido por todos e todas nós, pessoas brancas e pessoas negras. Então, o que é que a gente precisa fazer dentro da escola? É a gente construir práticas antirracistas, é a gente ter atividades que falem de literatura de mulheres negras e de homens negros, é a gente ter literaturas infantis, que a gente sente roda e a gente possa trazer essas crianças negras nessas narrativas, é a gente também poder colocar em sala de aula fotos de pessoas negras, de pessoas indígenas, em vários contextos sociais. Primeiramente, é a gente se pertencer a esse lugar. Porque o que é que falta na escola? O que é que a escola precisa? A escola precisa ter conhecimento da lei. Uma vez que a gente não tem conhecimento da Lei 10.639, que diz que a história afro-brasileira e africana, ela tem que ser vivenciada do ponto de vista positivo dentro da escola, a gente não vai avançar. Uma vez que eles não têm conhecimento da Lei 11.645, que diz que a história indígena dos povos originários precisam estar pautada no chão da escola, a gente não vai avançar. E aí é avançar dentro de uma pedagogia e de uma lógica coerente. Não é qualquer história que você vai levar para o chão da escola, mas sim as histórias do ponto de vista positivo, da construção científica que a gente tem que levar para dentro da escola. Não é levar uma mesma história, porque a gente também tem um grande erro em entender que a gente vai falar da história negra e falar da história indígena do ponto de vista da escravidão. E não é isso. É a gente procurar livros, e que eu sou uma pessoa, enquanto mulher negra, que busco esse conhecimento, procurar a verdadeira história do povo brasileiro, negro e indígena. Em nosso próximo episódio, falaremos mais sobre a educação antirracista e como promover a autoproteção das nossas crianças. Te espero lá! Este é um trabalho desenvolvido pelo GCRIA UFPE e LAAC UFPE, com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco.